Deputada Carol D'Artora, muito obrigado mais uma vez por estar presente aqui com a gente no Café PT. Seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia. Bom dia. Deputada, vamos falar então, a gente está na Semana do Professor, né? Sim. Então é importante, um tema importantíssimo para a gente falar aqui no Café PT. Inclusive, essa semana houve a entrega do parecer do Plano Nacional de Educação, né, na comissão especial que debate esse tema. Ainda vai haver mais discussões sobre esse parecer, deputada? Sim, a gente já tem um parecer bastante robusto. Então, ontem, a comissão especial que analisa, né, o Plano Nacional de Educação, essa reconstrução do plano, vamos dizer assim, apresentou o parecer ontem, e um parecer bastante robusto, um parecer com muitas contribuições, e esse parecer ele ainda vai receber mais contribuições, porque o relator abriu para mais 2 semanas de propostas para, enfim, finalizar o Plano Nacional de Educação, o novo Plano Nacional de Educação. Falando em relação ao racismo estrutural, né, na educação, sim. A senhora, antes de ser professora, também já foi aluna, né? Sim. Então, como todos nós, inclusive. Mas de que forma que o racismo estrutural ele impactou na sua educação, por exemplo, deputada? Hoje a gente já tem dados que mostram que o racismo estrutural é uma das maiores razões da gente não conseguir realmente efetivar uma educação de qualidade no Brasil. Então, o que isso significa? Se a gente olhar para a infraestrutura, por exemplo, das escolas no Brasil, as escolas com menos infraestrutura, com problemas como exclusão digital, sim, com problemas como poucas salas, com questões como escolas sem adaptação climática, sem quadra, turmas multisseriadas, que são essas turmas em que o professor tem que dar aula para mais de uma série, porque não tem aonde alocar uma outra etapa escolar ou uma outra turma, né, que está em outra etapa, por exemplo. Então, quando a gente olha para isso, os territórios onde essas escolas estão são territórios indígenas, territórios quilombolas, comunidades tradicionais. Exato. Então, esse é o quadro de racismo estrutural e a forma como ele impacta diretamente na educação e nessa não efetivação. Falando da minha vida em específico, eu sofri, infelizmente, a violência na escola desde muito cedo. Então, para além dos impactos na saúde mental, sim, nos impactos na dificuldade, né, de estar na própria escola, porque ninguém fica feliz numa escola sofrendo violência, o principal impacto é a negação do direito à educação. Então, a violência escolar, ela me atravessou de tal forma que em determinado momento eu realmente não quis mais ir para a escola. Eu sofri racismo de professores. A última situação de racismo que eu sofri na escola foi por parte de uma professora que se incomodou com as minhas notas e me fez sentar no fundo da sala porque ela se incomodou pelo fato de eu estar com boas notas. Gente. Então, essa é a faceta mais triste da exclusão que o racismo promove. E depois de viver essa situação, eu realmente não tinha mais forças para permanecer na escola. E passei a não ir mais mesmo e mentia para minha mãe que estava indo para a escola, ficava andando pela rua o dia todo esperando dar o horário que eu deveria voltar para casa. Então isso foi um prejuízo muito grande na minha trajetória escolar, porque esse foi o momento exatamente do meu ensino médio e a expectativa que a gente tem de acessar o ensino superior, especialmente nós, mulheres pretas, as condições de vida que nos são impostas pelo racismo estrutural são muito difíceis. Então a gente sempre tive, né, na minha família a gente sempre teve a visão que a única forma de alterar, de mudar as nossas condições de vida seria estudando, adquirindo conhecimento, tendo uma profissão. Então era uma expectativa muito grande, um desejo muito grande de acessar o ensino superior, e eu tive esse corte ali, essa dificuldade exatamente no momento de fazer essa transição. Não tinha os conhecimentos necessários para prestar um vestibular e passar na época, né?
toda a condição política também, as políticas educacionais eram diferentes no meu período, né? Eu sou uma mulher de 42 anos, então a gente avançou bastante no combate ao racismo nas escolas, mas a minha fase foi bastante difícil e esse foi o impacto. Então eu costumo dizer que isso é a negação do direito à educação. É assim que o racismo estrutural nega o direito à educação a inúmeras pessoas hoje no Brasil. Esse é o nosso principal combate para garantir educação pública de qualidade. E a escola é um ambiente essencial, né, para se discutir esse tipo de assunto, porque é onde convivem, né, as pessoas, né, das mais diferenças, pessoas do mais diferentes tipos, né, de pessoas realmente que convivem no mesmo ambiente. Por isso que é tão importante ter esse tipo de debate. Inclusive, nós temos uma lei de 2003 que garante uma educação afro-brasileira nas escolas, né, deputado? A gente sabe que na prática ainda está bem distante dessa realidade, mas aí eu lhe pergunto como garantir, né, que essa lei ela seja de fato aplicada, implantada nas escolas do Brasil. Então essa lei é uma conquista muito grande do movimento negro na educação, a Lei 10.639 de 2003, que é a Lei de Ensino de História Africana e Afro-Brasileira. Sim. Mas, em decorrência do próprio racismo, do racismo depois que se desdobra nas instituições, que é o racismo institucional, a gente não teve a aplicabilidade que deveria dessa legislação. Então, são professores que muitas vezes dizem mas eu não estudei história afro-brasileira, eu não sei ensinar. E eu costumo dizer que é muito difícil ouvir um professor dizer isso, porque quando o professor perde a dimensão de que pode aprender e ensinar, o seu ofício já não faz mais sentido. Exatamente. Então, o racismo, o racismo muitas vezes ele prega esse tipo de peça. Sim. A subjetividade dele prega esse tipo de peça. Um professor achar que ele não precisa mais aprender sobre um povo, sobre uma história, e no Brasil mais perverso ainda, porque a história afro-brasileira é a nossa história. Exatamente. O que seria a cultura brasileira sem a cultura negra? Com certeza. E indígena. Está entrelaçada, né? Com certeza. Então, essa é uma das questões, a formação antirracista importante que os trabalhadores da educação têm que ter. E para avançar nesse sentido, a gente construiu, junto com o movimento social negro, entidades, um caderno de propostas ao novo Plano Nacional de Educação, avançando na formação antirracista dos professores, na educação escolar quilombola, na educação escolar indígena, para a gente ter a efetividade da 10.639 e também da 11.645, que é a lei de ensino de história indígena. Então, pensando a ampliar na inclusão, pensando em proporcionar, de fato, essa educação para todas as pessoas, educação inclusiva que precisa alcançar toda a diversidade brasileira. Inclusive, a senhora entrou numa resposta a uma pergunta, né, que eu iria fazer, que é justamente sobre o caderno com propostas para o Plano Nacional de Educação Antirracista, né? De que forma que essas propostas devem ajudar realmente na equidade do Plano Nacional de Educação? Nós recebemos na construção do Plano Nacional de Educação Antirracista, nós recebemos mais de 400 propostas vindas de diversas regiões do Brasil, pensando exatamente como combater esse racismo estrutural que impacta tanto ainda o direito à educação. Então, a gente já tem todas essas emendas, muitas já foram incorporadas no parecer que o deputado Moses, que é o relator da comissão especial que analisa o PNE, apresentou ontem, mas a gente também continua aberto porque estamos nessa janela, né, de mais 2 semanas para o envio de mais propostas. Mas as propostas que partem desse lugar, né, do movimento negro, do combate ao racismo, das comunidades indígenas, quilombolas, está muito, muito robusto. A gente comemora muito e a gente sabe que isso é uma abertura desse governo, da abertura que esse governo e
tem e comprometimento também com garantir direitos básicos. Sim. Então, é um trabalho muito bonito, mas a gente tem que mencionar que a condição da gente realizar esse trabalho ela é proporcionada por esse governo. Como é que a senhora avalia o combate, né, ao racismo nas escolas mesmo, né? A senhora já falou, já adiantou bastante para a gente, mas analisando historicamente, né, como é que a senhora observa hoje o cenário atual e o que esperar realmente daqui para frente? A gente precisa vencer urgentemente essa ferida que é o racismo no Brasil. Nós estamos num país 56% negro, é mais da metade da população brasileira. Quando a gente olha para o recorte de quem são as mulheres brasileiras, 30% das mulheres brasileiras são mulheres negras. Sim. Então, racismo é o nosso maior problema social. Se a gente tem questões com falta de acesso à moradia, falta de acesso à saúde, a própria falta de acesso à educação que a gente está discutindo aqui, tudo isso passa pelo racismo estrutural. Sim. E o universo da educação, o universo da escola, o chão da escola, ele é um local privilegiado para a gente construir as possibilidades de ter um futuro numa sociedade sem violência, uma sociedade que deixe de perder a sua juventude, porque temos que mencionar também que a juventude brasileira é uma juventude negra. E o quadro que a gente vê hoje é um quadro de genocídio dessa juventude. Sim. Como combater um problema como esse? A escola é um local privilegiado, porque é na escola que a gente forma os cidadãos do futuro, que a gente constrói, que a gente tem a troca de conhecimentos necessários para que a gente tenha cidadãos que saibam conviver, cidadãos que possam contribuir efetivamente com o desenvolvimento da sociedade através de seus posicionamentos, sujeitos com valores. Esses valores eles são implantados o lugar de implantar valores sociais é na escola. Então, esse é o poder da educação e essa é a magnitude, né, do combate ao racismo na escola. E é impressionante. Garantir o futuro. E é impressionante quanto que o racismo ele faz parte realmente do dia a dia do povo brasileiro, né? E quando a gente fala de racismo estrutural, muitas vezes ele passa imperceptível. Né? Perceptível para algumas pessoas, né? Sim. As pessoas não dão conta realmente disso. É muito triste você observar que todo o cotidiano, toda a vivência, toda a história, toda a trajetória, todos os dias de uma pessoa negra no Brasil são atravessados pelo racismo. E esse é um lugar também bastante difícil, porque uma pessoa negra ela tem que, para além de ter que se colocar no mundo, numa sociedade com já tantas dificuldades, porque o Brasil tem inúmeras dificuldades, sim, né? Claro. O nosso país é um país em desenvolvimento, a gente ainda não venceu questões como a pobreza e a gente nem conseguiu efetivar políticas públicas que garantam os nossos direitos básicos constitucionais. Verdade. A gente já vive nesse país bastante difícil para todo mundo, né? Sim. Agora você imagina, dentro dessas dificuldades, tudo isso ser agravado pela cor da sua pele, pela textura do seu cabelo. Então, uma pessoa negra no Brasil, ela tem que lidar com o fato de, se ela vai até uma vaga de emprego, se ela vai buscar uma vaga de emprego, ela tem que ficar pensando, será que essa vaga vai ser para mim mesmo? Será que nesse emprego eles contratam pessoas negras? Porque a gente sabe da discriminação que acontece no mercado de trabalho, também é um dado, também é uma realidade de ser combatida. Isso. Então, tudo isso tem impactos na saúde mental. Esses impactos na saúde mental depois se desdobram em até doenças. Com certeza. Pensar, por exemplo, que a população negra é a que mais tem questões com pressão alta, problemas com pressão alta, e que isso pode ser em decorrência do estresse que o racismo causa,
todos os dias. Com certeza. Então, no Brasil, só para finalizar, já indo para concluir, que eu estou falando bastante, mas hoje é dia dos professores. Fica à vontade, professor. Então, estou liberada. Professora, deputada. Professora e deputada. Mas para fechar, uma pessoa negra no Brasil, mesmo que ela ascenda, eu passei por muitos deslocamentos sociais. Eu venho de uma realidade bem difícil, tive essas questões de insegurança habitacional, insegurança alimentar, tudo isso eu vivi. Sim. A exclusão, falta de direito à cidade, falta de direito à educação, tudo isso me atravessou. E eu fui lutando e com essa visão de que a educação poderia ser essa mola propulsora na minha vida, de fato foi. As minhas condições de vida foram se transformando, eu me tornei uma professora e uma servidora, tudo isso foi melhorando essa minha trajetória. Mas a ascensão econômica de uma pessoa negra no Brasil, que já é dificultada, é muito difícil ascender economicamente como pessoa negra no Brasil. Então, apesar disso, o racismo não para. Nunca. Sim. Hoje, como deputada federal, primeira deputada federal negra do estado do Paraná, eu venho para o Congresso e eu sofro racismo todos os dias. As pessoas me julgam pela cor da minha pele, me julgam pelo meu cabelo, não me veem. Algumas pessoas não conseguem me ver em outro lugar social que não seja, muitas vezes, aquele lugar marcado pelos estereótipos racistas. Então, quando a gente pensa nos estereótipos racistas, a mulher negra geralmente é a trabalhadora doméstica, geralmente é aquela que está no espaço para servir. Então, quando você se desloca desse lugar, o racismo ele não para. Então, essa é também uma faceta muito cruel de ser uma pessoa negra no Brasil, porque realmente é um problema que ele é tão amplo que ele extrapola todas as nossas ferramentas individuais. Não importa o que eu faça, não importa onde eu vá, não importa se eu tenho força, se eu não tenho força, se eu sou feliz, se eu não sou feliz, não importa. Isso. O racismo ele vai me atravessar de alguma maneira durante o meu dia. Então é uma amplitude muito grande e a crueldade também é que muitas vezes vencer essa amplitude fica a cargo das pessoas negras. A gente precisa de aliados, a gente precisa de pessoas antirracistas, a gente precisa de pessoas não negras que efetivamente superem o racismo em si e nos ajudem a superar o racismo na sociedade. Por isso que é tão importante as políticas públicas, né, com essa pauta antirracista, porque precisa haver essa reparação histórica, inclusive. E, deputada, a senhora é relatora do projeto que garante o piso salarial a professores temporários. Inclusive foi aprovado essa semana na Câmara, com o seu parecer. Qual a importância também desse projeto? É um projeto que a gente celebra muito. Eu fui professora em regime temporário. A gente começa dizendo que não existe professor temporário, ninguém se forma para ser professor temporário, a gente se forma para ser professor. Mas, infelizmente, pela precariedade ainda, esses contratos existem, mas a nossa defesa é a defesa do concurso público. O professor tem que ser servidor com garantia de carreira, de ascensão, de formação. O professor contratado nesses regimes por tempo determinado, muitas vezes ele não pode conviver na escola, não pode fazer parte das formações que existem na escola, não pode criar vínculos com a comunidade escolar, tem que trabalhar em várias escolas, se desgasta, é o mais precarizado. E então a gente tem que olhar para essa realidade e o projeto veio nesse sentido, projeto de autoria do deputado Rafael Brito, para garantir o piso mínimo, piso salarial mínimo, porque o que a gente observa é que muitas prefeituras ainda no Brasil não pagam o piso mínimo para os trabalhadores. Pelo menos 700 prefeituras ainda não cumprem, né? 700 prefeituras não cumprem a lei do piso salarial para professores. E aí contratam professores já nesse modelo que já é precarizado e ainda não pagam o mínimo. Então, esse projeto é uma vitória da educação, porque ele vem para garantir o direito constitucional ao piso mínimo salarial para professores que são contratados por tempo determinado. A senhora vê alguma explicação para isso, para que essas prefeituras
não cumpram? Algumas prefeituras têm dificuldades orçamentárias, realmente, mas o principal é perceber que as gestões que não cumprem não veem a importância da valorização do trabalhador da educação. Se tem uma área... também, né? Prioridades. Se existe uma área em que um gestor público tem que investir, é na educação. Então, não cumprir o piso mínimo a um professor, uma professora, lembrar que essa categoria é majoritariamente feminina, então é mais uma vez essa precarização do trabalho das mulheres. Sim. Os que são contratados nesse regime temporário, muitas vezes, muitas mulheres e mulheres negras também. Então, toda essa precarização, ela tem viés, né? Como é fácil a gente não garantir o mínimo para mulheres, para pessoas negras. Com certeza. Então, esse projeto tem essa relevância, né? Obrigar os gestores a pagarem o piso mínimo para os professores contratados em regime temporário. Perfeito. Deputada Carol D'Artor, antes da gente encerrar, queria abrir o espaço aqui para a senhora falar diretamente com os professores, com as professoras de todo o país, né, nessa Semana dos Professores, para a senhora deixar o seu recado, a sua mensagem para essas pessoas que são tão importantes, né, para a nossa sociedade. O recado que eu quero deixar aqui hoje, nesse dia que é o Dia das Trabalhadoras e Trabalhadores da Educação, é que nós somos os profissionais do futuro. Eu me coloco aqui como professora também. Nós somos os profissionais do futuro. A precarização que muitas vezes nos é imposta, a falta de valorização, também é uma falta de valores sociais. Porque se a gente olhar com verdade, a gente vai entender que a educação é o nosso futuro, a educação é o futuro do país, e o profissional da educação é o profissional do futuro, porque é esse profissional que vai formar o cidadão do futuro. Então, nesse dia, eu quero dizer que a gente tem que olhar para essa nossa ferramenta tão maravilhosa e poderosa de transformação do mundo, que é o nosso ofício, e dizer parabéns a todos os profissionais da educação, porque eu sei o quanto são os guerreiros dessa sociedade. A educação, ela me foi acessibilizada depois de eu ter sofrido toda a violência racista na escola. A educação me foi oportunizada por professores que me inspiraram, por professores que me formaram, que ajudaram a me construir como pessoa, efetivamente. Então, essa é a beleza de ser uma professora, um professor. Então, quero dar parabéns. E para todos os meus colegas também, porque tenho muitos, a maior parte dos meus amigos são professores. Então, feliz Dia das Professoras e dos Professores. Vou dar até um beijo. Deputada, muito obrigado mais uma vez por ter vindo aqui conversar com a gente sobre esse tema que é tão importante. Nós seguimos sempre aqui com o espaço aberto para a gente poder conversar também sobre esses e outros temas que são tão importantes para a nossa militância e para toda a sociedade brasileira.